Olá, boa tarde, ótima terça-feira para você. O NT Sul começa agora ao vivo com as principais notícias do dia. Você participa do jornalismo da Novo Tempo pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Você vai ver os preparativos para a temporada de esportes na Praia Nova, em Cachoeira do Sul. Começa neste fim de semana e tem atividades para todos os gostos. Dados parciais do Censo Agropecuário 2017 revelam queda no número de propriedades rurais em Cachoeira do Sul. A estimativa é da aplicação de 4.000 questionários em 5 meses de trabalho. O objetivo do Censo Agropecuário é exatamente retratar o setor, como o produtor está produzindo, as suas necessidades. Pesquisa aponta 84% da população brasileira favorável à redução da maioridade penal. O assunto tramita no Congresso há pelo menos 2 anos. E a gente recebe hoje aqui no estúdio o delegado regional da Polícia Civil, José Antônio Tasqueto Mota, para comentar esse e outros assuntos. Seja bem-vindo, o NT Sul está no ar. O IBGE pretende, até fevereiro, visitar mais de 5 milhões de estabelecimentos para conhecer a realidade dos produtores rurais e saber mais sobre o desenvolvimento agrícola nacional. Em Cachoeira do Sul, 63,2% do trabalho está pronto. Em pouco mais de 3 meses, os pesquisadores aplicaram 2.112 questionários. A pesquisa nem chegou ao fim e já revela queda no número de propriedades rurais. A estimativa é de que ao menos 660 fecharam suas porteiras. Os aparelhos armazenam todas as informações obtidas pelo recenseador, aquela pessoa que aplica o questionário ao administrador da propriedade. Com os dados, começa a ser desenhado o mapa do Brasil rural, com números e detalhes. O Censo Agropecuário 2017 vai revelar qual é a produção agrícola do país, quantos rebanhos, que tipo de animais são criados, quem são os agricultores e pecuaristas e como eles trabalham. O objetivo do Censo Agropecuário é exatamente retratar o setor, como o produtor está produzindo, as suas necessidades, através das informações, consegue se levantar as necessidades, como está a produção agropecuária. Então, é de suma importância que o produtor nos forneça as informações corretas, exatamente o que lhe é perguntado sobre a sua produção, como ele está utilizando as suas terras, a maneira que ele está fazendo isso aí vai ser importante. Nós temos a nossa equipe de coleta, mas o produtor tem uma grande importância no nosso trabalho, né? Porque é ele que nos dá as informações. Então a gente ressalta essa importância e pede que o produtor forneça as informações corretas, o que realmente ele está fazendo, está produzindo, para que nós tenhamos o levantamento preciso. Em todo o país, 19.000 recenseadores estão desde 1º de outubro fazendo esta coleta de maneira digital. Em Cachoeira do Sul, o trabalho é responsabilidade de 16. O IBGE não vai fazer distinção do tamanho da área. Pode ser qualquer tamanho de terra. O que importa é a produção agrícola e a criação pecuária para sustento da família ou comércio nos 5.300.000 estabelecimentos do país. A dona Eva mora na localidade de Irapuá, interior de Cachoeira do Sul. Ela promete colaborar com o trabalho. Tudo que for possível, eu estou a fim de ajudar. Está disposta a ajudar? Uhum. De que forma a senhora acredita que vai contribuir esse censo? Isso aí acho que vai contribuir para bastante coisa, né? O objetivo é coletar o detalhamento de tudo que é produzido em cada estabelecimento agropecuário. Não apenas o que, mas como é produzido e quanto se investe. A estimativa é da aplicação de 4.000 questionários em 5 meses de trabalho. 2.112 questionários foram aplicados nestes 3 primeiros meses de censo. Com os dados de pouco mais da metade das propriedades de Cachoeira do Sul disponíveis no site, o IBGE garante que haverá queda no número de estabelecimentos agropecuários, de 16% a 23% em relação a 2006, ano do último censo agropecuário. Nesta semana, o IBGE irá divulgar informações da região para justificar a queda e apontar o que fez tantas pessoas deixarem o campo nos últimos 12 anos.
E a Novo Tempo certamente vai continuar acompanhando também este assunto e os dados do IBGE sobre a população rural, sobre os estabelecimentos rurais, as propriedades, e vai trazer todas essas informações aqui no NT Sul. Um dos mais importantes projetos arquitetônicos do centro de Porto Alegre está se deteriorando. Para chamar a atenção para o problema, vereadores da capital foram até o viaduto Otávio Rocha, na Avenida Borges de Medeiros, fazer uma vistoria. O presidente da Câmara cobrou da Prefeitura medidas urgentes de revitalização. Espaços para lojas abandonados, sujeira e pichações. Estas foram algumas das questões verificadas por 6 vereadores da capital no viaduto histórico inaugurado em 1932. Mas a principal preocupação dos parlamentares são as 15 famílias de moradores de rua que habitam o local, segundo dados da Fundação de Assistência Social e Cidadania, que também estava presente. A gente precisa encontrar solução. A solução quem tem que dar é o Executivo, não é o Parlamento. Mas o Parlamento cabe fiscalizar e cabe colocar pressão. E é isso que nós estamos fazendo hoje aqui. Estamos colhendo indignação das pessoas que passam por aqui, por óbvio, é natural. As pessoas pagam imposto, esperam ter uma cidade melhor. E não é culpa de um governo ou de outro, mas quem está governando é quem tem a responsabilidade, porque pediu voto e foi eleito, de encontrar soluções e encontrar soluções rapidamente. Para o presidente da Câmara, um conjunto de medidas deveria ser anunciado em no máximo 60 dias. Mas o líder do governo afirma que isto não é possível. Quem tem experiência na área pública não dá prazo, porque não depende só de nós, não vai ser o presidente da Câmara, nem vai ser o prefeito no instalar de dedos que vai solucionar algo que existe há 20 anos, que existe em Nova York, que existe em Chicago, que existe em todas as partes do mundo. Então, trabalhar essas pessoas, construir uma nova vida para elas, é um desafio muito grande para o Executivo Municipal, tanto que ele não foi resolvido até hoje, né? Então teria que haver uma grande conscientização, principalmente do Ministério Público, do Judiciário, que nós possamos fazer também uma ação mais contundente, né? Segundo um dos integrantes da Associação de Comerciantes do Viaduto, o trabalho da FASC deixa a desejar. Quanto à FASC, pelo menos durante todo esse tempo, em atividades diurnas que eu presenciei, uma vez somente, eu vi eles fazendo atendimento aos moradores de rua. Isso deveria ser uma coisa mais rotineira, pelo menos semanalmente. Por quê? Eles encaminham os moradores de rua para os abrigos ou para algum lugar que eles possam ter assistência médica, enfim. E na outra semana tem outros. Para tentar quebrar o estigma sobre o local, os comerciantes têm feito uma série de eventos no viaduto, como uma feira multicultural que ocorre sempre aos sábados. Mas gostariam de ter apoio da prefeitura. Isso aí vai desmistificar para dizer que o viaduto ele pode ser habitado. Ele pode ser habitado pelas atividades de lazer. Que muitas pessoas não vêm para cá, porque tem os moradores de rua, isso é perigoso. Mas se a gente vir para o viaduto e habitar ele vai se tornar seguro. Com os moradores de rua ali ou não. O Jorge mora há cerca de 4 anos no viaduto Otávio Rocha, onde também trabalha como guardador de carros. Ele conta que já recebeu o aluguel social para ter moradia, mas que o benefício atrasava constantemente e critica a FASC. Daí, quando chegava no mês de pagar o aluguel, sempre estava faltando, sabe? Isso, atrasava. Daí o locatário sempre reclamando, mas daí tu vai deixar o mês. Teve uma vez que acumulou 3 meses. Além da questão da população em situação de rua, o presidente da Câmara lembrou que obras de revitalização do viaduto têm um custo estimado de 20 milhões de reais e que é difícil tirá-las do papel. Já o representante dos comerciantes afirmou que a associação possui um projeto de reforma elaborado há vários anos, mas que nunca contou com o interesse da prefeitura. Situação bem triste, né? Porque essa é uma região bela de Porto Alegre, muito bonita, todo mundo passa por ali para tirar fotos, inclusive, centro histórico de Porto Alegre, mas tem essa situação de pessoas, moradores de rua, que estão ali habitando este viaduto. Tomara que essa situação tenha um desfecho mais breve possível em Porto Alegre. Agora, 12h11, lembrando que você de casa pode participar com a gente, dar a sua opinião, facebook.com/TV Cachoeira, dá uma passadinha por lá, daqui a pouquinho a gente já põe as opiniões, os comentários no ar aqui no NT Sul. A demissão de Daniel Tarasconi do cargo de ouvidor da Prefeitura de Cachoeira do Sul ainda repercute. Ele garante que entrou em férias 3 dias antes de fechar um ano por necessidade e mediante acordo verbal com o titular da Secretaria de Obras, Kleber Cardoso. Tarasconi disse ter garantido compensação ao final do pedido de descanso.
Essa foto de rede social enviada por e-mail à redação da TV Cachoeira por alguém que se assina João Cachoeirense denunciando as férias ilegais foi o gatilho da situação. Outros veículos também receberam a mensagem e, ao tomar conhecimento, o prefeito Sérgio Gnatti desligou Tarasconi do cargo em comissão que ele exercia na prefeitura. Após a demissão do cargo de ouvidor da prefeitura na última sexta-feira, por telefone, Daniel Tarasconi ainda não assimilou o que aconteceu e se diz injustiçado. O nojo que eu peguei do que fizeram para mim, assim, é uma sequela que eu não vou conseguir tão cedo absorver, sabe? Tô bem, assim, decepcionado, Lena. Assim, ó, decepcionado total, porque eles tentaram manchar o nome de uma pessoa que trabalhou a vida toda para construir uma vida, né? Construir um propósito que tentar fazer o melhor pela nossa cidade, pelas pessoas. Eu só não vou te dar um nome, né? A pessoa que fez isso para mim, porque fizeram a mesma coisa para Daniela, né? Então, assim, pessoas que enxergam que tu tem um potencial político e tu se destaca dentro de um governo, aquele que almeja uma coisa maior, ele quer tentar te derrubar. E te dar um nome, mas as pessoas devem já mais ou menos desconfiar de quem seja, né, Helena? Então, assim, ó, de quem quer o poder a qualquer custo, quem quer crescer a qualquer custo, né? Só que esqueceram que eu tenho muito mais trabalho de vida que pessoa que quer, porque quer crescer ainda mais. A minha proposta, que seria que eu solicitei ao secretário e ao diretor, que eu entraria um pouco antes de férias, que eu fui admitido no dia 9. Só que o dia 2 eu solicitei para tentar antecipar essa semaninha, 3 dias só para mim, nem que fosse, porque eu voltaria antes para o trabalho. Eu compensaria até em diminuir as minhas férias e compensar trabalhando. Entendeu? Mas foi um acordo verbal que tu fez com eles? É, um acordo verbal, Lena. Então nós conversamos entre 5 secretários, né? E inclusive até a versão que o Isaías deu, que me orientou, não, essa versão não foi dada, não. Essa versão, o que foi certo era que nós estávamos em comum acordo que eu precisaria prorrogar por uma questão familiar. Isso era uma questão familiar, de saúde familiar. Eu acho que se houve um equívoco das ambas as partes. Se é então para julgar, que seja julgado as duas partes. E não simplesmente penalizar uma pessoa só e a corda estourar do lado mais fraco, né? Até eu consegui assimilar a sacanagem que fizeram para mim, me demitir, entendeu? Assim, ó, isso é uma coisa que me magoou muito. Estou muito magoado, muito decepcionado, sabe? Os comentários das pessoas agressivos no Face, assim, se entrar na página do Jornal do Povo, vão ver como as pessoas não deram nenhum pingo de valor pelo meu histórico, o meu trabalho, minha responsabilidade, minha dedicação aos finais de semana, feriados, trabalhando voluntariamente sem ganhar um tostão por Cachoeira, por amor à camiseta, entendeu? Por amar minha cidade, amar meus bairros, amar os lugares que eu frequento, que eu vou, que eu quero ver a coisa pública fazer funcionar. A nossa produção tentou contato com os superiores imediatos de Daniel Tarasconi, secretário de Obras Kleber Cardoso e também diretor da pasta Isaías Gabriel, mas não obtivemos nenhum retorno. Nós vamos agora ao comentário de Júlio Mafuz sobre os desafios do governo de Cachoeira do Sul. Olá, boa tarde. O prefeito Sérgio Gnatti, como já referi aqui outras vezes em meus comentários, tem desafios a serem enfrentados ao longo do ano de 2018. Sem sombra de dúvida, não são poucas as tarefas de um prefeito, mas jamais podemos negar que estas são pautas também de todos nós. FAPs e adequação dos valores do IPTU são fundamentais para a saúde financeira do município. Muito embora o prefeito goze de credibilidade diante da sociedade, é justo dizer que ele precisa estar melhor articulado na Câmara de Vereadores para que projetos polêmicos, como estes mencionados, sejam aprovados no Legislativo. Hoje se sabe que o prefeito não tem maioria para aprovar nenhuma dessas propostas. Mas o que fazer para mudar esse quadro? Me parece que é fundamental que o prefeito encontre, dentre os 15 vereadores, quem possa ser o líder de seu governo. Este é um fator fundamental para que aconteça um diálogo profícuo entre legislativo e executivo.
Prefeitos e secretários não podem estar diuturnamente à frente de negociações em razão do desgaste natural destas relações. Some-se a isso uma campanha de esclarecimento à população sobre estas necessidades. Estas duas ações, por certo, trarão mais resultados ao Executivo Municipal. Falei e assino embaixo. Uma mulher foi assaltada ontem em frente à agência do Banrisul, no centro de Cachoeira do Sul. Ela foi surpreendida por um bandido armado com uma pistola por volta das 11 horas da manhã. A vítima levava um malote com aproximadamente R$33 mil. O homem armado ainda ameaçou pedestres. A Brigada Militar fez buscas na região, mas não localizou o bandido. Agora, meio-dia e 17, hora de Brasília, hora da sua participação aqui no NT Sul, facebook.com/TV Cachoeira. Você manda o seu recadinho, dá a sua opinião, a gente põe no ar aqui. Você pode aproveitar e fazer a sua sugestão também de uma reportagem. Tem algo que está acontecendo aí no seu bairro? A gente tem recebido muitos contatos sempre de pessoas citando situações que acontecem na sua região, enfim, no seu bairro. Você também pode fazer o seu contato, fazer a sua sugestão de reportagem para a gente aqui no NT Sul, tá bem? facebook.com/TV Cachoeira. O Márcio Costa já passa por aqui, sempre na audiência do NT Sul, cada dia melhor, diz ele. Valeu, Márcio, grande abraço. A Jana Rodrigues, boa tarde, meu amigo. Abraço para você também, viu, Jana? Obrigado pela participação. Em instantes, aqui no NT Sul, a gente mostra os preparativos para a temporada de esportes na Praia Nova, em Cachoeira do Sul. Começa neste fim de semana e tem novidades ou atividades para todos os gostos. Pesquisa revela que 84% da população brasileira é favorável à redução da maioridade penal. Assunto tramita no Congresso há pelo menos 2 anos. O NT Sul volta já já. Integrantes do projeto Leitura na Oncologia arrecadaram mais de 150 livros durante a ação na Pracinha da Soares, em Cachoeira do Sul, no fim de semana. É a leitura a serviço da recuperação do câncer. Os jovens do curso de aprendizagem comercial em serviços administrativos do SENAC e do Centro Regional de Oncologia do Hospital de Caridade e Beneficência colocaram em prática um projeto de sala de aula. O objetivo: arrecadar 150 livros para que pacientes da oncologia que estejam em atendimento no HCB de Cachoeira do Sul possam ficar entretidos durante o tratamento do câncer. E deu certo. A contagem ainda não foi feita, mas a Lauren tem certeza que a ação do dia 6, na Pracinha da Soares, superou as expectativas. Nos próximos dias, a dupla deve inaugurar o espaço, colocando os exemplares na chamada geladeira literária. O projeto Leitura na Oncologia, segundo os voluntários, tem como função social trazer a leitura como instrumento de escape para os pacientes diagnosticados com câncer, aliviando sua rotina de tratamento oncológico. Você já pensou em fazer seus óculos com armação, lentes, por apenas R$60? Bem barato, né? É isso que o programa Ótica Cidadã vem permitindo a assalariados, aposentados e pensionistas com um rendimento de até R$ 1.200 mensais. Veja como funciona o projeto. Dona Aide está faceira com os novos óculos de grau. A pensionista está mais contente ainda com o preço que pagou. Lente e armação, tudo por R$60. O que a senhora achou, Dona Aide? É maravilhoso, né? O preço tá bom, tá ótimo. Isso mesmo, R$60. Ela adquiriu os óculos com esse valor tão acessível por meio do programa Ótica Cidadã, destinado à população de baixa renda, criado pelo Instituto Ver e Viver. Em Porto Alegre, é realizado através da parceria entre as lojas Chili Beans e Essilor, fábrica de lentes francesa com filial no Brasil. O usuário vai ao oftalmologista, né, onde ele vai receber a receita dele, a prescrição médica, e ele vai procurar uma ótica parceira do programa Ótica Cidadã. O cliente vem até a ótica com a receita e aqui ele vai escolher a armação. Lançado no ano passado, o programa Ótica Cidadã atendia apenas pessoas cadastradas no Bolsa Família. Em 2018, ampliou o leque de beneficiados. Qualquer pessoa, né, que tenha o salário até 1.200, que possa comprovar isso, eles conseguem participar desse projeto do Bolsa Família, conseguindo fazer a armação e a lente juntas pelo valor de R$60. O projeto é realizado em todo o país.
Mais informações no site www.óticacidadã.org.br. Uma opção barata, não é? É só acessar, quem sabe você tem alguém, algum parente conhecido que precisa, é só clicar no site que a gente citou para ter mais informações sobre esse projeto. Bom, o veraneio na Praia Nova de Cachoeira do Sul terá um incremento especial a partir deste fim de semana. Lena Caetano tem os detalhes. E neste final de semana começa oficialmente a temporada esportiva aqui nas areias da Praia Nova. Para tanto, na tarde de hoje, nesta terça-feira, algumas obras de infraestrutura vão ser realizadas. O secretário Ronaldo Trojan está conosco aqui para nos dar mais informações. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lena. Realmente, a partir de hoje nós vamos fazer o mutirão final na Praia Nova, né? De terraplanagem, limpeza, corte de grama. Nós vamos fazer mais algumas churrasqueiras, já fizemos acho que umas 9 churrasqueiras, queremos fazer mais umas 5 ou 6 e também colocar mais alguns bancos na sombra, né? Porque tem muita gente que não tem aquele hábito de trazer as cadeiras, né? Então alguns bancos, não vai ter para todo mundo, mas alguns bancos a gente vai colocar à disposição aí dos nossos veranistas. O pessoal está aproveitando essa estrutura, secretário? Tá bom, no último final de semana isso aqui estava lotado, estava bonito de se ver, tinha muita gente, o sol também estava convidativo, a água do rio, né, também estava muito legal, porque o rio está baixo, né, Helena, né? Então as pessoas vêm aqui, pode sentar lá, botar a cadeirinha de parar dentro do rio, dentro do leito do rio, com os pezinhos na água lá, estava muito legal. E a questão de esporte, agora o pessoal está aguardando, os desportistas aguardam e o calendário esportivo nesse final de semana já vai ser dado a largada? Começa no sábado, a partir das 14 horas, com um torneio de jogo de damas, né, juntamente com a Associação de Damas aqui de Cachoeira. No domingo daí já tem o torneio de vôlei de dupla, promovido pela Prefeitura Municipal. Aí depois, já no outro final de semana, dia 21, Lena, nós teremos o futevôlei, né, em parceria com o Sesc, que é uma etapa classificatória para a grande final lá em Torres. Então tem eventos para todos os gostos aí. Inscrições para participar desses eventos. Primeiro o jogo de damas. Se inscreve na hora, não precisa pagar nada, tem medalha até o 10º colocado, então tem medalhas só se eu não saber jogar muito bem, né? Mas assim, os melhores receberão medalhas. E no vôlei, sim, como o vôlei demanda um pouquinho mais de tempo, a gente está solicitando, né, para quem quer jogar, que se inscreva lá na Secretaria do Desporto até na sexta-feira. A Secretaria do Desporto lá junto ao Estádio Joaquim Vidal. Junto ao Estádio Joaquim Vidal, exatamente. Tem taxa de inscrição? Quem pode participar? Homens, mulheres, idade? Como é que funciona isso? A dama, ela é livre, né? É por categoria, nós fizemos 2 categorias, né? Uma iniciante e a outra já aquelas pessoas que já sabem jogar com mais tempo. E no vôlei, sim, tem o masculino e o feminino, a partir dos 14 anos de idade. Depois desse primeiro final de semana, secretário, o que mais vem por aí? Bastante coisa boa, bastante coisa para trazer gente para cá. Nós teremos no dia 4, né, esporte de aventura, tirolesa, escalada, cross noturno, né, no meio da mata, né. Já é um evento, né, já tradicional aqui na nossa Praia Nova. Depois nós vamos ter mais torneio de vôlei mais adiante, lá para o dia 25 de fevereiro. Teremos a Musa da Praia Nova também. Não é um evento de esporte, mas é aqui dentro da nossa Praia Nova aqui que as pessoas vêm. E esse ano, Helena, a Musa, ela é regional, então vai vir jovens de outras cidades disputar aqui também com as nossas cachoeirenses. Vai ser um concurso bem concorrido. Bem concorrido, né? Fazer com várias outras cidades também fazem, aqui na região também fazem. Vamos copiar o que está dando certo nas outras cidades. Vamos também trazer, em vez de só nossas cachoeirenses ir lá concorrer, nós queremos também que aquelas outras moças de outras cidades venham aqui também, até para conhecer a nossa Praia Nova também. Uma maneira de divulgar também que temos por aqui. A cidade nossa precisa de trazer gente nova, né? Nosso prefeito Ignacio sempre fala, vamos trazer gente para a Cachoeira. E aí nós estamos fazendo, a Praia Nova é uma das coisas que as pessoas podem vir para cá, para a Cachoeira, além de curtir nosso rio, também de olhar aí a beleza das moças aqui do Rio Grande do Sul. Secretário, com relação a esse final de semana de esporte de aventura, tem muita gente com a pulguinha atrás da orelha, como é que vai ser isso? Quem vai poder participar? Que tipo de estrutura nós vamos ter aqui na Praia Nova? Porque vai ter uma estrutura especial, com certeza. Ah, com certeza. Não, isso aqui tudo vai ser fechado, né? Então vai ter aqui a escalada aqui, junto com a Ubra, né? O professor Fabiano Miguel, que é o grande idealizador, vai trazer toda a estrutura que a Ubra tem, juntamente com aquilo que a Secretaria de Desporto também tem. Nós temos lá cama elástica e tudo mais. Tem o pessoal da canoagem, que também vão fazer uma competiçãozinha, uma oficina de canoagem, porque tem muita gente aqui. Nós temos uma multicampeã em Cachoeira, mas muita gente não sabe como é que é a canoagem. Então nós vamos, dentro do cercado que os bombeiros, né, estão dando segurança, nós vamos oferecer para aquelas pessoas que queiram aprender a entrar num barquinho, que
No verão passado a gente fez, né? Todo mundo acha que é fácil, né? Mas muita gente virou o barco, né? Então a gente vai fazer essa oficina para as crianças aprenderem um pouco, né? O que é a canoagem. Ter noção e pegar gosto pela coisa, quem sabe? Tem que começar cedo, assim como a nossa grande campeã, a Bruna, começou cedo, né? Tem que começar cedo para pegar o gosto e pegar o jeitinho da coisa. Aqui vai mudar, então. Essa areia vai mudar, o que está aqui, que a gente está vendo aqui agora, neste momento, vai ficar diferente para melhor. Vai ficar diferente, até porque teve a chuva, né? E ela ficou muito compacta. Então nós vamos passar um disco, né? Para ficar a areia bem mais fofinha e até pela instalação das quadras, das goleiras de futebol também que a gente vai colocar. Então vai mudar. Tenho certeza que na próxima reportagem que a TV Cachoeira vier aqui vai estar bem mudada. Tá bom, então, secretário, obrigado pela sua participação conosco mais uma vez aqui no NT Sul e vamos aguardar então por essas atividades e que o pessoal venha, né, à Praia Nova, que eu acho que o fundamental de tudo isso é atrair as pessoas, é fazer com que as pessoas, tanto de Cachoeira quanto da região, de qualquer parte, venham nos visitar, não é isso? É isso aí, Helena, isso aqui é um dom de Deus, né? Nós temos que aproveitar a Praia Nova, ela é de graça, eu sempre falo isso, né? É de graça, não precisa pagar nada, e vários outros balneários tem no estado afora, mas tu tem que estar pagando ingresso. Aqui não, é só chegar, trazer sua cadeirinha, sentar na sombra, pode chegar nos barzinhos, se não tiver dinheiro para gastar, vai desfrutar a nossa água do Rio Jacuí, que é maravilhosa. Secretário, obrigado pela sua participação conosco mais uma vez aqui no NT Sul. E você, telespectador da TV Cachoeira, aqui do NT Sul, receba o convite especial para, a partir deste fim de semana, vir para as areias da Praia Nova. Teremos esportes à vontade para você assistir ou para você participar. 12h29 agora, vamos ver como o tempo vai ficar nos próximos dias em Cachoeira do Sul. Até agora, a semana está sendo marcada pelo sol, céu limpo, pelo calor, que não chega a ser escaldante. Veja agora a previsão completa para Cachoeira do Sul e para todo o território gaúcho. Terça-feira de sol em Cachoeira do Sul, sem previsão de chuva. A mínima ficou em 19 graus e a máxima deve chegar aos 32. Na quarta-feira, a umidade aumenta e tem formação mais forte de nuvens e podem ocorrer pancadas isoladas de chuva. Mínima 22 graus e máxima 34. Quinta-feira de sol e presença de nuvens. Mínima 23 graus e máxima 34. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O calor aumenta no Rio Grande do Sul nesta terça-feira. De acordo com a Metsul Meteorologia, a intensidade pode ser maior, especialmente na metade oeste e noroeste do estado. No litoral norte, apesar da presença do sol, o aumento de nuvens deve provocar períodos de chuva em alguns balneários. Assim deve ocorrer também nas regiões do oeste, Serra e na área do entorno da Lagoa dos Patos, que contam com a possibilidade de precipitação muito isolada. Em boa parte do Rio Grande do Sul, o sol predomina acompanhado de nuvens, mas algumas áreas podem ter momentos de instabilidade. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 32 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 35 graus. Em Passo Fundo, no norte do estado, 30 graus. Em Santa Maria, na região central, 34. No litoral norte, Tramandaí e Torres, 24 graus. No sul do estado, Pelotas e Rio Grande, 30 graus. Pesquisa do Datafolha, divulgada na semana passada, mostrou o que pensa a população brasileira sobre a redução da maioridade penal. Há 2 anos, o Congresso Nacional discute propostas de redução da maioridade para crimes como estupro, sequestro e homicídio doloso. Uma pesquisa do Datafolha revelou uma redução no número de apoiadores à mudança na maioridade penal. Em abril de 2015, 87% dos brasileiros queriam que adolescentes de 16 e 17 anos fossem julgados como adultos. Agora são 84% que pensam assim. O Datafolha ouviu 2.765 pessoas em 192 municípios do país em novembro do ano passado. Quando comparado por sexo ou por região, as diferenças não são muito grandes, mas a principal discrepância é em relação à faixa de renda e à religião. Os mais ricos, que ganham acima de 10 salários mínimos, defendem menos a redução da maioridade do que os mais pobres. Já em relação à religião, são os ateus que apoiam menos a mudança na lei. Só 6 em cada 10 ateus querem que os adolescentes sejam julgados como adultos. Adeptos de Umbanda e Candomblé também são mais resistentes ao tema. Na outra ponta da fila estão os católicos, evangélicos e espíritas. Em média, 85% deles desejam que a maioridade penal mude de 18 para 16 anos. Dos que querem a redução da maioridade, cresceu o grupo que acredita na alteração da lei apenas para os menores infratores por crimes graves. Em 2015, 26% acreditavam que a maioridade deveria ser aos 16 anos para os crimes graves. Em 2017, o índice subiu para 36%.
A proposta de emenda à Constituição, que está em discussão atualmente no Congresso, pede justamente isso, a aplicação da medida somente para crimes específicos. Precisamos apelar para o bom senso, nem 8 nem 80. Não é justo, portanto, não é racional carimbar um criminoso, um garoto que comete pequenos delitos. Mas também é ingenuidade apostar no resgate social de adolescentes que cometem crimes brutais, a sangue frio, com requintes de crueldade. O relatório do senador Ricardo Ferraço, do PSDB, que foi apresentado em abril de 2016. O texto está pronto desde março do ano passado para ser votado na CCJ do Senado, que é a comissão que avalia se a proposta é constitucional ou não. O assunto não foi para frente em 2017 e é bem possível que não seja votado em 2018. Em ano de eleições, os parlamentares fogem de temas polêmicos, já que os eleitores ficam mais atentos a tudo que é discutido e votado no Congresso. Uma definição sobre a redução da maioridade penal pode ficar só para 2019. 12h33, hora de Brasília. E você, o que você pensa sobre a redução da maioridade penal? Você acha que isso deveria ocorrer? Ou você acha que, assim como está, tá bom, realmente não deve ser preso quem tem menos de 18 anos? Dê a sua opinião também, facebook.com/TV Cachoeira. Depois do intervalo, aqui no NT Sul, a gente amplia essa discussão com o delegado regional da Polícia Civil de Cachoeira do Sul, José Antônio Tasqueto Mota. A gente fala ainda sobre a rede de proteção à mulher na cidade e sobre os ataques a agências bancárias na região. O NT Sul já está de volta e a gente fala agora sobre segurança pública, sobre casos importantes do ano de 2017 e já para tratar um pouquinho de assuntos também relevantes para o ano de 2018 com o delegado regional José Antônio Tasqueto Mota. Delegado Mota, boa tarde, obrigado pela presença com a gente. Boa tarde, Daniel, boa tarde, telespectadores. Então a gente vem aqui para esclarecer algumas coisas, né, e falar sobre esse trabalho que a gente realizou em 2017 e que vai realizar também em 2018. A tarefa do delegado Mota ela é bem extensa e complicada também, a gente estava falando aqui, em função das extensões dos municípios onde a polícia precisa realizar os seus trabalhos, no caso de Cachoeira do Sul, Caçapava, Santana da Boa Vista, Paraíso, Cabrais e Cerro Branco também. E Cerro Branco. Então a região em municípios ela não é tão grande, mas em extensão territorial os municípios são bastante grandes, né? E nem todas as partes elas são urbanizadas, então a gente tem uma zona rural bem grande, bem extensa. Isso aí acaba então dando um pouquinho mais de trabalho, mas até hoje a gente tem conseguido atender bem todos os municípios. Perfeito. Delegado Mota, a gente quer começar aqui falando sobre um assunto que tratamos antes do intervalo aqui no NT Sul, que é uma pesquisa divulgada pelo Datafolha na semana passada, falando sobre a porcentagem da população que é favorável à redução da maioridade penal. E, de acordo com os dados que foram divulgados, hoje 84% da população já é favorável à redução da maioridade penal, mas ainda assim é um tema que gera muita controvérsia, né? Tem aqueles defensores ferrenhos de que não se deve reduzir a maioridade penal, né? Há uma militância nesse sentido e, por outro lado, um clamor popular para que a prisão pudesse ocorrer pelo menos com 16 anos de idade. Pela realidade de Cachoeira do Sul, nós tivemos uma situação mais marcante aqui, eu acho que envolvendo adolescentes, pelo que eu lembro, que foi um caso de vandalismo na Casa de Cultura. Mas, certamente, dada a situação do tráfico de drogas, como é que o senhor vê essa questão da maioridade penal? Atualmente é difícil opinar sobre esse assunto, até porque nós vemos que o Brasil ele não tem conseguido controlar sequer os presídios, onde tem gente adulta, né? Exato. Então essas casas em que os menores acabam ficando internados, elas também acabam virando certa escola de crime, porque tu pega, por exemplo, um adolescente de Cachoeira do Sul, que às vezes cometeu um crime um pouco mais grave, e ele vai ser internado com o pessoal de Porto Alegre, que já tem uma escola maior de crimes, mais forte. Né? Mais forte. Então, necessariamente a redução da maioridade penal, ela em alguns casos seria ruim, no meu entender, porque em crimes menos graves, como furto, como dano, como os outros, em que, ou até como o tráfico ali, em que o menor fica internado, ele pode, né, se for reduzido, ele pode ir para um presídio, e aí hoje a gente sabe que os presídios, na maior parte, estão dominados por facções criminosas, ele vai acabar sendo mais um aliado, mais um sócio nessa cooperativa do crime. Então, funciona hoje, essas internações funcionam, né? Existem estabelecimentos para tratamento ou para essa segregação dos menores, mas em alguns casos, ao invés de os 3 anos que o menor fica internado, poderia ser aumentado isso. Então, seria um meio termo. Ele não vai para o presídio, mas ele fica mais tempo internado num centro de reabilitação de menores. Claro. Aí em casos graves, como homicídio, como latrocínio,
né? Então, alguns casos que geram mais clamor social, até porque então já se vê que aquele menor tem uma periculosidade maior do que os demais, então ele vai ficar mais tempo, vai ficar 5, vai ficar 6, vai ficar 7 anos, de acordo com a lei que vier a ser prevista. Então, especificamente, redução da maioridade, eu sou contra em virtude disso, vai acabar contaminando ainda mais do que a adolescente. Mas, em contrapartida, o adolescente não é pobrezinho, ele tem certa responsabilidade, ele tem consciência do que ele fez. Não é só uma vítima, vamos dizer assim. Não, ele não é uma vítima do sistema, ele é, digamos, ele é mais um criminoso, né? A gente não pode usar criminoso porque ele não comete crime, comete ato infracional em virtude de uma denominação da doutrina penal, mas ele poderia ficar mais tempo. Então, acho que seria bem mais salutar, né, não misturar preso maior com preso menor, mas deixar os menores detidos por mais tempo. Acho que isso poderia ser um meio termo e contemplaria tanto aqueles que dizem que não deve reduzir, quanto aqueles que deve soltar ou não deve internar. Até porque talvez haja recuperação de alguns no sistema prisional. O objetivo seria esse, né? Que o camarada ficasse retido ali ou fora de circulação por um período, que ele pudesse se recuperar, tivesse todo um caminho para se reinserir na sociedade outra vez. Na prática, o sistema prisional não tem proporcionado isso ao país hoje, não é, delegado? Então, imagina colocar o adolescente nesse ambiente, eu acho que é mais ou menos essa linha. Até se vê hoje que existe essa tendência digamos, de não prisão. Só que a gente sabe que se tu deixar o indivíduo que é costumeiramente reincidente na rua, ele volta a delinquir. Então, assim, tem que ficar preso, só que não, digamos, nessas masmorras medievais que são o presídio. Então, celas individuais ou celas com menos gente, né, a nossa lei de execução penal aqui também propicia para que a pessoa fique pouco tempo presa, né, e já sai em seguida, como em outros países mais evoluídos, ali como os Estados Unidos, ele tem que ficar 90% da pena preso para ele poder sair, né? Em outros países também, se a pessoa chegar e confessar o crime, ou dizer que ele foi o autor, ele pode não receber uma pena de morte, mas uma prisão perpétua, né? E aqui no Brasil a gente vê que tem juízes que interpretam de maneira, para mim, né, totalmente dissociada da realidade. Essa lei trata um criminoso como uma vítima do sistema. Na verdade, não é uma vítima do sistema, ele é um ator social que causa um clamor, causa uma revolta e abala a sociedade. Então, se ele ficasse mais tempo preso, nós reduziríamos o crime, porque ele não vai reincidir e talvez ali dentro tenha condições normais e não realmente como esses presídios são atualmente, que são antros de corrupção, são antros de controle de facções. A gente vê essas entrevistas que ocorrem quase que diariamente, dos presos fazendo churrasco, ou cheirando cocaína, ou se matando nessas rebeliões, né? Então a gente já viu que isso ali não vai ressocializar o preso. Só que também largar ele ou mandar para a rua de volta não vai ressocializar, porque ele tem toda a sociedade para ele, né, voltar a cometer crimes. Claro. Delegado, nem estava na nossa pauta aqui, mas fluindo a nossa conversa, lembrei justamente da superlotação que temos também aqui no presídio de Cachoeira do Sul. Como é que fica a situação da Polícia Civil, pelo fato de ter que estar executando prisões constantemente, à medida que os crimes vão acontecendo, mas também sabendo da situação do presídio? Como que fica a relação de Polícia Civil, SUSEP, como é que vocês lidam com essa situação? Eu atribuo essa superlotação ao trabalho da Polícia Civil e da Brigada Militar, que são bem atuantes no município, fazem um trabalho que eu reputo excelente, porque a nossa região hoje, embora exista violência, ela é bem menor do que em outros locais, até próximos ou menores, que são bem mais conflagrados. Então a gente sabe que o presídio está superlotado, que existe esse projeto para aumentar, né, uma galeria ou para aumentar o presídio, né? E isso, claro, isso aí é um trabalho que compete à SUSEP lidar ali dentro. Então, só que na mesma medida que tu tem muito preso, tu tem menos controle do Estado. E se sabe, então, que a gente já conseguiu, inclusive, conter a possibilidade de rebelião ou de resgate de presos que seriam resgatados por facções ali. Então, hoje, a União e os estados, então, eles não pensam numa maneira de tu conseguir conter os presos e fazer isso ali virar uma reeducação, ou se não for uma reeducação, um local em que eles possam ficar segregados, ficar presos sem essa possibilidade de fuga. É difícil, mas eu acredito que até com esse olhar internacional que existe ali sobre esses apontamentos de tortura ou dessas facções que cometem rebeliões ali e se degolam, a gente consiga evoluir para um tratamento mais humano, né, não tão degradante, mas que também que faça com que as pessoas permaneçam ali e não possam fugir ou não possam ficar dali um dia ou dois de volta para a rua. Perfeito. Bom, vamos adiante aqui. Somente esse tema
da situação prisional carcerária do Brasil renderia um programa inteiro de mais de 1 hora aqui, talvez não se esgotaria, né? Tanto, isso é muito real, muito presente. Essa semana a gente viu imagens do Presídio Central de Porto Alegre, agora a cadeia pública de Porto Alegre, o pessoal usando cocaína, vídeo provavelmente gravado em outubro, mesmo já aconteceu em Santa Cruz do Sul, fugas por aí, na região centro-oeste do país também, como o delegado referiu agora há pouco. Mas vamos falar um pouco mais aqui sobre Cachoeira do Sul. Delegado, fala um pouco sobre as apreensões do ano de 2017, armas, drogas. Tivemos uma operação muito marcante, que foi a Vira-Casaca, é isso? Isso. O ano de 2017 foi bastante, digamos, eficaz ou eficiente, né, nessa parte policial. Tanto a Brigada Militar quanto a Polícia Civil conseguiram fazer trabalhos bons, né, com o apoio do Ministério Público também e com a colaboração que houve nesse caso específico da Operação Vira-Casaca. Então, acho que isso trouxe para a cidade uma demonstração de força da polícia, né, do Ministério Público, da Brigada Militar, mostrando que se o crime quiser recrudescer, ou se quiser ter homicídios ou crimes mais graves, o poder público também tem um braço forte, tem um braço armado, né, e tem inteligência suficiente para conseguir conter. Nós tivemos, acho que, mais de 30 presos só nessa operação. Ao final, acho que foram mais de 50 presos. No ano anterior, nós tínhamos 70 e poucos presos. Então, a gente mantém sempre uma média bastante alta, né? Infelizmente, alguns são presos 2 ou 3 vezes, ou 4 ou 5 vezes. Alguns morrem no presídio, agora no julgamento, ou depois de condenados, né? Então, enquanto for essa enxugação de gelo, de a lei permitir que a pessoa fique 1/3 da pena, que fique 1/5 da pena, ou que houvesse indultos de Natal, como o presidente há pouco quis fazer, de os condenados também por corrupção ficarem muito pouco da pena. Recebem perdão. Então, tu tem todo o trabalho da polícia, tem todo o trabalho do Ministério Público, do Judiciário, isso não custa barato. Né? Não custa barato tu trazer um helicóptero para Cachoeira do Sul, não custa barato tu pagar a hora extra para os policiais fazerem esse tipo de serviço, não custa barato para a SUSEP também manter aqueles presos, né? Que até eles têm saúde, tem a parte de saúde, tem a parte de habitação ali dentro e tem a parte de refeição. Então, a gente vê, às vezes faz todo um trabalho e aí uma lei, né, como essas, como seria um indulto, um decreto governamental de indulto, vai perdoar a pessoa que fez um monte. Às vezes ela foi muito mais nociva para a sociedade porque desviou milhões de reais, né, ao contrário de alguém que furtou uma chaleira ou uma geladeira, que também é importante, mas não se tem comparação desse... Corrupção também mata, no fim das contas, né? Mata muito mais do que a maioria dos crimes, né? Então, às vezes se vê que o próprio governo ou o aparato estatal, ele não está tão interessado em combater o crime como está interessado em deixar, né, que essa cultura de impunidade se acabe campeando. Isso aí acaba criando uma crise moral, porque o cidadão, poxa vida, se eles roubam milhões, por que eu não posso ir lá pegar uma bicicleta, né? Então, hoje, o brasileiro, né, nós temos uma crise moral, uma crise de identidade, porque isso vem de cima, né? Isso aí acaba afetando também a criança. Começa a formar a personalidade e acha que isso ali é normal. É uma questão de educação também, porque não é a polícia que delinque, é o cidadão que delinque. No ano de 2017 também começou aqui em Cachoeira do Sul uma movimentação mais forte no sentido de se criar uma rede de proteção à mulher, dada a situação da violência que acontece em todo o Brasil, mas que alguns casos bem marcantes aconteceram aqui na cidade também, em 2016 e em 2017 também, e o senhor tem estado ativamente junto com esse grupo. Como é que está a situação de proteção à mulher, de atendimento à mulher por parte da Polícia Civil, considerando que não há pelo menos uma delegacia especializada na cidade? A partir de 2015, nós fizemos um acordo com o Judiciário e com o Ministério Público e nós começamos a inserir algumas perguntas a mais naquelas que eram feitas durante o atendimento à mulher vítima na delegacia, né? E isso faz com que a gente possa remeter os inquéritos mais rápido para o fórum. A audiência judicial também ela é marcada de forma mais célere e ali, né, o que pode ser resolvido em acordos é resolvido e o que não pode, ele é tocado para frente e o Ministério Público já tem naquele momento elementos para fazer a denúncia e processar o autor, o abusador ou a pessoa que está cometendo aquela violência doméstica. Só que esses órgãos, eles não são, digamos, a atribuição deles não é promover o conforto psicológico ou dar andamento, digamos, a um atendimento do menor, de deixar ele abrigado em algum lugar. Então agora, até a gente viu que em 2017 o prefeito reativou, né, ou está mais engajado nesse movimento de defesa, não só das mulheres, mas das crianças e dos idosos também. Então isso aí vai fazer que crie uma dinâmica melhor.
E em 2017, no finalzinho, ele foi criado, aliás, foi transformado o Departamento Estadual de Proteção à Criança e ao Adolescente em Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis. Então, em vez de ter uma delegacia da mulher, uma do idoso e uma da criança e do adolescente, vão ser aglutinados esses órgãos. Então, o órgão que atender a mulher vai ser o mesmo órgão que vai atender a criança e o idoso. Então, vai ter uma visão mais global do que acontece naquele núcleo familiar, né? E vai ser mais fácil, então, esse atendimento ou até o encaminhamento para a CRAS, para a CRES, ou para o Judiciário, para o Ministério Público, ou para esses órgãos que vão fazer esse atendimento no entorno dessas vítimas mais vulneráveis. Ok. Delegado, sobre 2018 e também a questão do quadro da Polícia Civil aqui na região, que o senhor comanda, como é que está o quadro, o número de policiais, tem previsões de aposentadorias também para esse ano? Qual é a situação? Nós tivemos o efetivo bem reduzido agora em relação às aposentadorias. Nós sabemos que tem servidores agora que estão fechando o tempo, já tem tempo fechado, que aguardam as promoções, mas até utilizando uma frase que o chefe de polícia, o Dr. Emerson Vende, usa, a gente hoje faz mais com menos. Então a gente conseguiu melhorar a remessa, conseguiu aumentar a elucidação nos crimes, né, somente às vezes trocando algum setor ou fazendo algumas adaptações. Então a gente tem algumas peculiaridades, né, que a gente conseguiu adaptar e hoje funciona melhor do que no ano retrasado e certamente esse ano vai funcionar melhor do que no ano passado. Delegado, no município de Butiá, não muito longe aqui de Cachoeira do Sul, tivemos agora no fim de semana mais um ataque a agências, foram 3 agências bancárias atacadas, 3 pessoas foram feridas, houve troca de tiros. Como é que o senhor vê a situação de Cachoeira do Sul? Porque na região aqui já tivemos ataques agora em Butiá, teve ataque em Encruzilhada do Sul, outras cidades aqui nem tão distantes também já passaram por situações semelhantes. Como é que fica Cachoeira do Sul nessa questão de ataques a agências bancárias? Há algum trabalho prévio por parte da polícia de monitoramento a pessoas ou grupos que são mais ligados a esse tipo de crime? Como coibir, como prevenir isso na cidade? Quando eu cheguei aqui no final de 2002, em seguida a gente teve, em 2003, um assalto a carro forte aqui. Só que a gente conseguiu, em seguida, também elucidar o crime. O processo, né, tramitou por vários anos. Acho que no final, a maior parte desses caras que assaltaram aqui no município, eles acabaram morrendo em combate ou até em queima de arquivo, né? Mas nós estamos aqui praticamente desde 2003, sem nenhum ataque, né? Ataque violento ao estabelecimento bancário, tirando aqueles roubos de malote, que a gente sabe que são 1 ou 2 indivíduos que acabam cometendo. Uma ação quase individual. É uma ação quase individual. Então, até o fato de a gente ficar longe desses acessos principais, vamos dizer, das faixas aqui da BR e da RS, né, faz com que o pessoal evite de vir para cá, porque sabe que a polícia pode fechar, né, a rota de fuga deles e pode capturá-los. Nós temos, claro, sempre um monitoramento conjunto, né, com o DEIC, ali que tem as DPs, os órgãos que atuam nesses roubos a bancos, né. Então, por enquanto, está controlado, né? Existe no entorno, mas eu digo, Cachoeira aqui, a nossa região, perto de outros centros, menores até, são bem mais conflagrados. Santa Cruz do Sul, né, que é uma cidade que tem mais potencial econômico aqui, seguido havia roubo a bancos também, mas agora deram uma diminuída com a prisão de alguns atores principais, como o Seco e outras pessoas, né? Então a gente tem conseguido manter controlado. Tomara que siga, né? Tomara que a cidade continue confiando na gente e continue passando informação que graças a isso, a gente não tem bola de cristal, graças a isso a gente consegue evitar o crime ou elucidar posteriormente. Perfeito. Delegado, obrigado pelas informações, sucesso ao senhor, à sua equipe, aos delegados todos que compõem o trabalho da Polícia Civil aqui na região. Obrigado pela presença e bola para frente em 2018. Te agradeço o espaço e está sempre às ordens para vir aqui debater com vocês aqui, expor para a população as nossas dificuldades, né, e também os nossos acertos. Estamos sempre abertos a críticas e a sugestões também. Muito obrigado pelo espaço. Nós que agradecemos. O NT Sul desta terça-feira fica por aqui. Outras informações em nosso site, novotempo.com/NT Sul. E claro, 7 horas da noite, às 19 horas, tem o Jornal da Novo Tempo. A gente se encontra amanhã ao meio-dia aqui no NT Sul. Até lá, tchau.